Doutor Fernando Gomes, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elizabeth. E vamos trabalhar? Para já, vamos trabalhar e começamos com um assunto que, minha nossa, hein, tomou os nossos corações nas últimas horas, nas últimas 24 horas, que é a morte de um grande nome das artes brasileiras, Tarcísio Meira. Morreu aos 85 anos. Tarcísio atuou em novelas e séries tão marcantes, não é? A gente lembra aqui de Irmãos Coragem, Rei do Gado, O Beijo do Vampiro. O ator foi afastado da última participação na televisão em 2018 por causa de uma infecção pulmonar. Vítima de complicações causadas pela Covid-19, ele estava internado em São Paulo, chegou a ser entubado e também passou pelo processo de hemodiálise. E o que mais causou dúvidas sobre a morte, primeiro o sentimento de tristeza, não é mesmo? Que todos nós fomos acometidos e não tem como. E na sequência logo o questionamento. Ele já havia tomado as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E vem a pergunta, não é, doutor? Se Tarcísio Meira já estava totalmente imunizado, por que ele não resistiu às complicações da Covid-19? Elisa, acho que tem uma palavra que a gente pode até afinar um pouquinho mais. Ele estava vacinado. Imunizado seria garantir que ele tinha toda a sua defesa realmente trabalhada pelo processo de vacinação. Quando a gente olha o macroscópico, a gente sabe, macroscópico entende, eu estou falando de população, de gente, muita gente. A gente já sabe que a vacina é o método mais eficiente para combater a pandemia, com redução sensível do número de internações, da evolução e complicação para casos graves, inclusive de óbitos. Isso a gente já sabe. Agora, é lógico, quando a gente olha para o microscópico, para a vida individual de cada paciente, isso é extremamente importante, nós sabemos que em medicina não existe o número absoluto. Então, mesmo que a pessoa tenha recebido a vacina da forma adequada, isso não significa e não tem uma garantia absoluta que ela não vai ter problema nenhum. A proposta da vacina é reduzir o número de casos graves de complicação e óbito. Mas existe, obviamente, toda a questão da individualidade da pessoa, do próprio sistema imunológico, do seu antecedente pessoal em relação a doenças que teve previamente ou não, e aquele momento, na verdade, que ela está experimentando a doença, sem contar, na verdade, a própria faixa etária, que faz com que a própria senescência, o processo de envelhecimento, tenha uma resposta diferente, inclusive na produção de anticorpos. Então, é lógico, a gente lamenta muito, mas se a gente fizesse um levantamento aqui, certamente outras pessoas, inclusive do gênero masculino, de 85 anos, receberam 2 doses de vacina contra o coronavírus, eu estou falando isso no mundo, e também vieram a óbito devido ao coronavírus. Então, assim, isso é uma coisa muito clara e que, obviamente, não tira, na verdade, de forma nenhuma, a importância da vacina para combatermos a pandemia contra o coronavírus. Pois é, doutor Fernando, o senhor sempre nos explica aqui que a vacina, apesar de trazer inúmeros benefícios, ela não é um produto absolutamente eficaz quando a gente observa a margem de erro, não é mesmo? Que algumas pessoas podem acabar morrendo mesmo depois de já terem tomado as 2 doses da vacina, ou quando a gente fala do imunizante da Janssen, 1 dose apenas. Como nós estamos falando de uma figura extremamente amável para os brasileiros, isso acaba tomando uma proporção extraordinária. E é compreensível que isso ocorra justamente porque acaba mexendo com o sentimento de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um olhar, não sei se eu posso chamar de racional, e compreender que a vacina, ela vai muito mais proteger do que causar o contrário. Só que quando isso acontece, abala em muito as pessoas, não é? Sim, a gente tem aqui a própria comparação do par romântico dele, que também foi acometido pelo coronavírus na mesma situação, com uma internação simultânea e um desfecho totalmente diferente. Isso mostra que existem diferenças individuais e que, certamente, se a vacina não tivesse sido aplicada, provavelmente a evolução poderia ser ainda pior. Lembrando, você mesmo falou, quando você nos comunicou o texto, ele precisou de intubação orotraqueal, porque os pulmões não funcionavam de forma adequada, ele já tinha um antecedente em 2018 de uma infecção pulmonar e precisou de hemodiálise. Hemodiálise é aplicada quando o indivíduo tem um problema nos rins. Os rins perdem a capacidade de filtração e você precisa, então, ajudar o seu trabalho, mostrando que o processo inflamatório se mostrou exacerbado em todo o seu corpo. Então, muitas vezes, não é nem o problema do vírus propriamente dito que leva a todas as complicações, mas a resposta inflamatória que acaba ficando desgovernada numa situação crítica como essa. Bom, nossos sentimentos, evidentemente, à família, e ao observar aqui esse sorriso de Tarcísio, que a gente possa ficar com essa imagem e com toda a história daquilo que ele representa para as artes aqui do nosso país, seja no palco, seja no cinema ou seja em uma novela, que permaneça esse sorriso e todo o talento e amorosidade de Tarcísio Meira. Próximo assunto. A partir de segunda-feira, a cidade de São Paulo vai abrir a xepa
Isso mesmo, uma xepa para acelerar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Então, vai funcionar da seguinte maneira: quem tomou as doses da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca pode se inscrever nessa xepa. Só que começam a surgir algumas dúvidas na população, doutor Fernando. Será que eu posso antecipar a minha segunda dose? Isso não diminui a eficácia, por exemplo, de uma vacina? Isso pode fazer mal? Doutor Fernando Gomes, como é que o senhor analisa essa medida, então, tomada aqui pela cidade de São Paulo? Bom, a gente precisa observar principalmente a bula dos medicamentos e o que foi publicado do ponto de vista de trabalho científico relacionado ao assunto. Então, quando a gente pega a Coronavac, por exemplo, você olha a bula, você não precisa esperar exatamente um mês para tomar a segunda dose. Na própria bula consta que de 2 a 4 semanas é o período recomendável para você fazer a segunda dose. Não é você tomar vacina hoje e tomar a segunda dose amanhã. A gente está falando do intervalo, existe uma margem. E a mesma coisa em relação às outras. Existe na bula ali a relação de que você pode fazer a segunda dose de 4 a 12 semanas. Então, óbvio, se você pode fortalecer o seu sistema imunológico e você tem, na verdade, a validação científica de que isso é possível, não tem por que a gente temer. A gente precisa ir em frente. Tendo recurso, tendo isso disponível, a gente precisa se proteger. Xepa da vacina, então, aqui na cidade de São Paulo, prevista para os moradores da cidade, envolve ali os 3 imunizantes, então, né? Pfizer, AstraZeneca e também Coronavac. Passado por esse assunto, temos mais um tema aqui para vocês. A FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, autorizou a aplicação de uma dose adicional das vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19. Só que essa dose extra não é para todas as pessoas, não. É apenas para alguns chamados imunossuprimidos. São aquelas pessoas que receberam transplante de órgãos ou as que têm um nível de comprometimento do sistema imunológico parecido com quem teve um órgão transplantado. Doutor, o senhor pode nos explicar por que exatamente essa decisão foi tomada e o que faz com que essas pessoas façam parte desse grupo de risco? Bom, Elisa, quando uma pessoa recebe um transplante de órgão, a gente sabe que isso é um grande progresso da medicina, mas na verdade existe uma troca, né, de um problema de saúde por outro. Porque para evitar a rejeição desse órgão recebido, o indivíduo precisa tomar imunossupressores. Então o seu sistema imunológico, na verdade, é forçado a trabalhar de uma forma mais enfraquecida para que aquele órgão não seja rejeitado e todo o processo relacionado com esse tratamento venha, na verdade, ser prejudicado. Numa situação dessa como pandemia, nós sabemos que essas pessoas, ou pessoas que não é que foram transplantadas, mas que têm alguma doença que provoca alteração do sistema imunológico, ficam mais suscetíveis a ter o coronavírus, se tiver contato com o patógeno, e evoluir para um caso mais grave, até mesmo óbito. Frente a isso, existe um racional teórico nesse recorte da população de, então, passar para uma próxima imunização para fortalecer o sistema imunológico, porque o indivíduo se encontra numa situação de risco maior do que o resto da população. Doutor Fernando, e é possível que mais para frente nós vejamos essa regrinha sendo ampliada e que mais pessoas sejam colocadas, então, dentro desse cronograma de vacinação para os Estados Unidos, por enquanto privilegiando, então, apenas algumas pessoas de alguns grupos, mas no futuro isso poderia mudar? Certamente, isso pode mudar, principalmente conforme a gente consegue notar que a imunização feita de uma forma complementar ou até suplementar, ela pode, na verdade, enriquecer mais o sistema imunológico, combatendo, então, o coronavírus. Então, isso pode vir a acontecer. Mas o racional é que, frente à existência de grupos que sabidamente já são mais vulneráveis e são pessoas que já lutam, na verdade, para combater um problema maior de saúde e estão aí conseguindo, existe, na verdade, a preocupação em se fazer uma imunização para proteger de uma complicação maior. Próximo assunto que a gente traz aqui para você, aliás, e já chama a sua participação para você opinar sobre depressão infantil. Pois é, que assunto delicado, hein? Porque quando a gente pensa nas crianças, geralmente já vem aquela mensagem de alegria, que a criança é bem agitada, inquieta, mas sempre com uma felicidade. E a gente tem de falar sobre isso mesmo, depressão entre as crianças. A Associação Médica Americana revisou 29 estudos sobre o assunto, estudos feitos pelo mundo todo com mais de 80 mil crianças e adolescentes com menos de 18 anos. Os resultados estão aí, você já está vendo. 1 em cada 4 crianças do planeta tem sinais de depressão e 1 em cada 5 tem sinais de ansiedade.
Doutor Fernando Gomes, estamos preparados para conseguir identificar esses sinais nas crianças? Elisa, o que acaba acontecendo é que o cérebro da criança está em desenvolvimento e o indivíduo tem o seu cérebro completo, bem desenvolvido, por cerca de mais ou menos aí o final da adolescência, 21 anos de idade. A maioridade do cérebro, então, aos 21 anos. Sim. Então, o que acontece? A gente não está preparado para fazer o diagnóstico, assim, de bate-pronto, em crianças com depressão ou ansiedade. Por isso que a área da medicina, a psiquiatria infantil, é uma área tão rica, tão difícil e tão importante nesse momento. Os números realmente não são nem um pouco pequenos, né? Estamos falando aqui de 1 em cada 4 com depressão, 25%, e 1 a cada 5, 20% de crianças com ansiedade. Isso acontece porque o cérebro acaba funcionando de uma forma diferente por questões genéticas e no momento também por questões ambientais. Com toda essa mudança que a gente tem, privação de contato social para evitar, na verdade, o contágio pelo coronavírus, a restrição das atividades físicas, atividade ao ar livre, exposição ao sol, faz com que tudo isso predisponha a um funcionamento diferente, que envolve tanto o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, que a gente chama atenção para a amígdala e para o hipocampo, que também é responsável pelo processo de memória, e pelo córtex pré-frontal, que faz com que a gente possa ter um comportamento mais saudável. Então, às vezes é difícil reconhecer na criança esse problema, a gente acaba confundindo, às vezes a criança ela pode ficar agressiva, ela não se mostra exatamente como a gente imagina no adulto, né? Uma pessoa triste, ela pode não estar exatamente triste, às vezes a euforia em excesso, a alteração do hábito alimentar, a alteração do sono, comportamentos estranhos, baixa vontade de se relacionar com outras pessoas, às vezes também o desempenho da escola, Elisa, pode mudar, só que assim, o que acontece? A gente está vivendo um momento totalmente desafiador. Como é que está a escola agora? Está remota? É por isso que a criança não está indo tão bem? Porque é novo? Ou será que existe aí uma depressão, uma ansiedade guardada dentro desse problema? Então, assim, é extremamente desafiador. Sem contar casos de automutilação. Então, unhas roídas, cabelos puxados, machucados feitos no corpo, alterações relacionadas com o comportamento, às vezes compulsão, por exemplo, por jogos eletrônicos e assim sucessivamente. Uma unha ruída, então, pode ser um sinal? Não só uma mania da criança, pode ser sinal de alguma coisa? Pode ser um sinal, na verdade, de ansiedade que fica guardado ali e a gente precisa prestar atenção em relação a isso. Essa mania, de uma forma repetida, ela pode estar dizendo de uma maneira física que existe ali uma ansiedade guardada. Doutora, eu estou falando aqui criança, mas não posso esquecer que a gente também está analisando os adolescentes aqui. E os adolescentes passam por aquele período da aborrecência, né? Que tudo acontece, a gente acha que a vida é triste, que a vida é uma loucura, enfim, quem nunca passou por isso, hein? Como é que um pai, uma mãe, ou uma pessoa responsável, ou muitas vezes até um professor, consegue identificar que esse período dessa aborrecência, dessa instabilidade emocional está um pouquinho além do normal, ou seja, que esse adolescente está de fato precisando que alguém converse, que alguém ofereça uma ajuda? A dica é simples, aliás, é simples de falar, muitas vezes difícil de fazer na prática, mas quando você reconhece que existe prejuízo na vida da pessoa, prejuízo do ponto de vista de relacionamento interpessoal, prejuízo do ponto de vista de altos cuidados com o próprio corpo e com a própria saúde, com a questão da própria autoestima. Então, você consegue identificar que aquela pessoa está tendo prejuízo. A partir de então, acho que a palavrinha forte acaba sendo essa. Você percebe que é necessário buscar ajuda. E não é nenhuma vergonha buscar ajuda, não é nenhuma incompetência de pai e mãe bater um papo, marcar uma consulta com um psicólogo, conversar com um psiquiatra se estiver vendo um problema maior. Porque muitas vezes as pessoas se frustram, Elisa, e vão buscar essa ajuda muito tardiamente, sendo que a criança já poderia estar dentro de um processo de reabilitação. Nem tudo é remédio, gente. A gente tem terapias que funcionam de forma extremamente poderosa, já está provado pela neurociência, atuando no córtex cerebral de fora para dentro, com as próprias sessões. Enfim, isso existe, mas para isso acontecer, você precisa colocar a criança dentro desse sistema. Então, assim, hoje em dia a gente tem a facilidade de consultas online, muitas vezes que podem, na verdade, orientar e facilitar o trabalho dos pais e dos cuidadores. Doutora, eu vou aproveitar então que a gente está falando sobre esse assunto. Antes de passar para o próximo tema, até deixar um recado aqui. Se você tiver dentro da sua família, dentro da sua casa, algum caso de uma criança que tenha apresentado uma instabilidade emocional, um adolescente que esteja passando por uma fase um pouquinho mais delicada do que aquela que a gente já está habituado com a aborrecência, deixa seu relato na nossa hashtag correspondente médico, porque a gente pode voltar nesse assunto e mastigar um pouquinho mais todas essas palavras que o Dr. Fernando Gomes trouxe para a gente para oferecer saúde mental, para que a gente já ofereça atenção, né, doutor, para as crianças e para os adolescentes desde já. Hashtag correspondente médico, deixe seu relato, inclusive se você tiver passado por isso na sua adolescência ou na sua infância.
Fotos, doutor Fernando Gomes. Vamos ver aqui quem está ostentando vacina por aí. Tomou vacina? Posta na rede social e marca a gente. Hashtag aqui tinha. Hashtag correspondente médico. Vamos ver aqui, olha que ela já foi preparada com a blusinha ali no ombro, mais fácil de... Bom, nesse tempo frio, gente, tem sido uma dificuldade, o pessoal todo agasalhado, tem de tirar blusa, casaco. Aqui a Carlinha já estava mais bem preparada para tomar a vacina. Segunda dose de esperança, ela disse, hashtag aqui tinha, Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. Muito bom, obrigada, Carla, por ter postado, ter marcado a gente e agora apareceu aqui na CNN Brasil. Vejamos a próxima, olha que beleza, Luciana Caquizan, nossa colega, editora de assuntos internacionais. Pensa numa mulher inteligente e mais inteligente ainda, ela vai permanecer porque agora tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e disse, cartão completo, segunda dose recebida com sucesso. Mais sorrisos multiplicados por aí, hein, doutor? É isso aí, que maravilha. A gente fica muito feliz quando observa essas fotos e a gente pede para que você também tomou a sua foto, faça a vacina, coloque as hashtags, porque é o jeito que a gente tem de buscar e trazer a sua imagem aqui para compartilhar com todo o Brasil. Tem gente que diz que se não postar não faz efeito a vacina, né? Eu já ouvi dizer isso aí, Elisa. Vamos acreditar nessa mentirinha e a gente fica multiplicando aí essa felicidade pelas redes sociais. Obrigada, Luciana. Está aparecendo aqui no nosso telão. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem. E até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.